Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo das frações. Nessa aula especificamente vamos falar um pouco do número misto, como transformar um número misto em uma fração imprópria, como transformar uma fração imprópria num número misto, como fazer continha com os números mistos, como até resolver problemas com o número misto. Vamos começar com o exercício 193. Transformar o número misto dado em fração imprópria nos casos. Então aqui há 4 exemplinhos, 4 números mistos, e o exercício quer que a gente transforme em fração imprópria. Então vamos começar aqui, ó, letra A. Temos aqui 5 inteiros e 2 terços. Então a primeira coisa é assim que se lê um número misto, separadamente, 5 inteiros e 2 terços. E aí já dá para perceber porque que ele chama número misto, né? Chama número misto porque ele é composto pela parte inteira e pela parte fracionária, tá? Tudo misturado, por isso número misto. Bom, e aí ele quer que a gente transforme em uma fração só, em uma coisa só. Aí, a maneira que eu vou propor aqui para vocês é vocês olharem pelo próprio conceito do número misto. O número misto é uma junção da parte inteira e da parte fracionária, tá juntando tudo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai juntar, a gente vai adicionar essas duas partes. Então eu vou primeiramente separar 5 inteiros e 2 terços, então 5 inteiros mais 2 terços. E aí, se eu somar essas duas partes aqui, eu vou ficar com uma fração só, certo? Então 5 inteiros e 2 terços, para adicionar, como são frações, eu tenho que igualar o denominador. Igualo o denominador comum é 3. Primeira fração tinha denominador 1, virou denominador 3, então multiplica por 3 em cima fica 15. A segunda fração tinha denominador 3, continua denominador 3, então o numerador continua, que é 2. Agora que eu igualei os denominadores, é só adicionar. Então vai ficar 3 é o denominador, mantém, e adiciona os numeradores, vai ficar 17. Então 17 terços é equivalente a 5 inteiros e 2 terços, certo? Aqui está escrito como um número misto e aqui está escrito como uma fração imprópria, mas os dois representam a mesma quantidade. Segundo exemplinho, 3 inteiros e 5 sétimos. Então isso é a junção da parte inteira com a parte fracionária. Já que o exercício quer que a gente escreva em uma fração só, a gente vai usar o conceito, que é 3 inteiros mais 5 sétimos. Vamos adicionar os dois. Para adicionar os dois, a gente tem que igualar os denominadores. Denominador comum é 7. Primeira fração tinha denominador 1, virou denominador 7. Multiplica por 7, fica 21 sétimos. Segunda fração tem denominador 7, continuou o denominador 7, então o numerador continua 5. E aí é só adicionar o denominador continua 7, adiciona os numeradores 26 sétimos. 26 sétimos é equivalente a 3 inteiros e 5 sétimos. Letra B, 3 inteiros e 1 meio. Então, usando a mesma técnica, separa parte inteira e parte fracionária e adiciona. Iguala os denominadores e depois adiciona. Vai ficar 7 meios. 7 meios e 3 inteiros e 1 meio é a mesma quantidade. Repare o seguinte também, ó, quando a gente iguala o denominador acaba sendo sempre o mesmo denominador do número misto, né? Porque aqui o denominador sempre vai ser 1 da parte inteira. Então, quando a gente iguala o denominador, o MMC acaba sendo o mesmo denominador que está aqui. Então, ó, perceba em todos os casos, denominador 3, denominador 7, denominador 2, isso vai acontecer sempre com o número misto. E, nesse último caso, 5 inteiros e 2 quintos. Primeira coisa, separa 5 inteiros e 2 quintos. Aí agora a gente tem que adicionar. Para adicionar igual ao denominador, que é 5, perceba, mesmo 5, mesmo denominador do número misto. Aí aqui o denominador era 1, virou 5, multiplica por 5, fica 25. Aqui o denominador era 5, continua 5, então continua 2. E aí efetua a adição, vai ficar 27 quintos. Essa fração imprópria é equivalente a esse número misto. Exercício 194. Transformar as seguintes frações impróprias em números mistos. Então, temos aqui em cada caso uma fração imprópria e a gente tem que transformar isso em um número misto. Bom, aí a gente tem que usar a ideia de número misto. O número misto é um número que tem a parte inteira e uma parte fracionária, certo? Então, para transformar isso num número misto, a gente vai ter que achar quem é a parte inteira e quem é a parte fracionária. A gente tem que achar as duas coisas. Para isso, então, ó, a gente vai pegar essa fração, 16 sétimos, e a gente vai separar em duas frações. As duas frações com o mesmo denominador 7. Agora fica a dúvida, quem vão ser os numeradores aqui, ó? Bom, como a primeira parte é a parte inteira, eu tenho que colocar aqui um número de tal forma que essa fração fique inteira,
certo? Então, o maior número que eu consigo colocar aqui, ó, menor do que o 16, é o 14. Então, eu vou separar essa fração 16 sétimos, eu vou separar em 14 sétimos mais 2 sétimos. Repare que eu peguei essa fração e separei em duas partes, certo? Se eu somar essas duas frações, eu consigo voltar na fração inicial, certo? Eu só separei, eu não adicionei nada, não fiz nada, só separei essa fração em duas frações. Mas qual foi a vantagem de fazer isso? Agora, eu separei de tal forma que essa parte aqui, embora esteja escrita em fração, ela pode ser escrita como um número inteiro, tá vendo? Ó? 14 sétimos nada mais é do que 2. Então, isso eu posso escrever como 2 mais 2 sétimos. Então, essa fração imprópria é a mesma coisa que 2 inteiros mais 2 sétimos. Fazer mais alguns exemplinhos, que esse daqui, quando a gente vê pela primeira vez, é meio estranho, né? Mas a gente vou fazer mais exemplos, aí vai ficando mais claro. Ó. 22 quintos. Então, eu quero separar essa fração em duas frações com o mesmo denominador, 5 e 5. Aí, como a gente está procurando a parte inteira primeiro, a gente tem que pensar que número que eu tenho que colocar aqui no numerador, o maior possível, de tal forma que essa fração fique um número inteiro. Então, essa fração só vai ser um número inteiro se eu colocar aqui em cima um múltiplo de 5. Então, eu tenho que pensar qual que é o maior múltiplo de 5 menor do que o 22. E o maior número múltiplo de 5 menor do que o 22 é o 20. Então, 20 sobre 5 é um número inteiro. Para completar o 22, então eu coloco aqui 2. Perceba que se eu somar essas duas frações, vai dar essa fração aqui de cima. Então, o que eu fiz foi separar essa fração em uma fração e outra fração, certo? Separei em duas partes. De tal forma que essa primeira aqui ela é uma fração aparente. Ela parece uma fração, mas na verdade é um número inteiro. 20 sobre 5 é 4. Então, eu posso escrever agora essa continha como 4 inteiros e 2 quintos. Então, esse número misto, 4 inteiros e 2 quintos, é equivalente a 22 quintos. Mais dois exemplinhos, ó. Na letra B, 37 sétimos. Vou separar essa fração em duas frações, ambas com denominador 7, que é o mesmo denominador que está aqui. Agora, eu tenho que colocar aqui nesse número o maior múltiplo de 7 possível, menor do que o 37. E o maior múltiplo de 7 menor do que 37 é o 35. Então, 35 sétimos, e aí eu coloco o que falta para completar para o 37, que é o 2 sétimos. Então, separei 37 sétimos em 35 sétimos mais 2 sétimos. A vantagem é que esse número aqui é um número inteiro, que é o 5, e isso daqui é a parte fracionária, 2 sétimos, 5 inteiros e 2 sétimos. E mais um exemplinho, 39 quintos. Então, o truquezinho é separar em duas frações, com o denominador 5. Na primeira fração, eu vou colocar o maior múltiplo de 5 menor do que 39, que é o 35. E aí, na outra fração, eu coloco o que sobra. De 35 para completar 39, sobra 4. 35 mais 4 dá 39. Eu só separei essa fração em duas. De tal forma que a primeira é um número inteiro e a segunda é uma fração própria. Então, 35 quintos é a mesma coisa que 7, e 4 quintos é 4 quintos. Então, 7 inteiros e 4 quintos é o número misto equivalente a 39 quintos. Exercício 195. Simplificar as seguintes expressões. Então, veja só, na letra A a gente tem uma adição de 3 números mistos, sendo que um deles é positivo e 2 deles são negativos. A gente tem que fazer essa adição. Bom, existem duas maneiras de fazer esse exercício, uma mais complicada e uma um pouquinho mais fácil, né? Então, eu vou mostrar para vocês as duas, ó, pelo menos o comecinho de uma delas. Ó. Um jeito de fazer, que muita gente faria um exercício desse, já que a gente tem 3 números mistos, tentaria transformar esses números mistos em frações impróprias. Então, vamos transformar cada número misto desse em fração imprópria. Então, o primeiro número misto em fração imprópria fica 143 quartos. Segundo número misto em fração imprópria é menos 95 terços. E o terceiro é menos 23 sextos. Então, perceba já que só esse primeiro passo aqui já é um passo muito trabalhoso, que gasta um tempo e ainda existe a chance de você errar uma continha ou outra, uma besteirinha aí no caminho. Então, esse é um jeito de fazer, dá bastante trabalho. Ainda mais se você imaginar, esse exercício até que não dá tanto trabalho. Dá trabalho, mas tem casos piores. Olha para esse exercício aqui. Se eu vou transformar cada fração, cada número misto em fração imprópria para depois fazer a conta, vai gastar muito tempo e a chance de errar é muito grande.
Bom, então eu vou sugerir para vocês uma outra maneira de fazer sem passar para a fração imprópria. Ó. Então veja só. O que eu vou fazer é, se a gente tem 3 números mistos, a ideia é você usar o conceito do que é número misto e separar cada um deles. Ó, o primeiro número misto é 35 inteiros e 3 quartos. 35 inteiros e 3 quartos. O segundo número misto, ele é menos 31 inteiros e 2 terços. Então, separando, vai ficar menos 31 e menos 2 terços. E o último número misto é menos 3 inteiros e 5 sextos. Então, fica menos 3 inteiros e menos 5 sextos. Um detalhe muito importante num exercício desse é, quando você separa números mistos, se o número misto é positivo, as duas parcelinhas ficam positivas. Se o número misto é negativo, as duas parcelas ficam negativas. Certo? Assim como aconteceu nesse segundo número misto e nesse segundo número misto. Cuidado, positivo, os dois ficam positivos, negativo, os dois ficam negativos. Bom, agora a gente tem essa continha para fazer. A vantagem de fazer essa conta é que a gente não precisa ficar perdendo tanto tempo com os números grandes que temos aqui. Ó. Nesse segundo exemplo que a gente vai resolver, perceba, esses números são muito grandes. E a gente não precisa perder tempo com eles, por quê? A gente pode fazer separadamente e somar as partes inteiras. Ó. Tenho 35 inteiros, menos 31 inteiros dá 4, menos 3 dá 1. Então, somando só as partes inteiras, eu já consigo simplificar bastante coisa já. Então, eu vou separar as partes inteiras e as partes fracionárias. Vou somar elas separadamente para depois somar as duas. Então, somando as partes inteiras vai ficar 1. E aí eu copiei as partes fracionárias aqui, ó. Então aquela continha, conta gigantesca que tinha aqui, eu transformei numa continha, que não é tão simples ainda, né? Mas pelo menos dá muito menos trabalho do que a outra conta que a gente estava chegando lá com aquele outro jeito de fazer. Bom, agora não tem escapatório, tem que fazer essa adição de fração. Para fazer essa adição de fração, a gente vai ter que igualar o denominador. O denominador comum é 12. Primeira fração, o denominador era 1, virou 12. Multiplica por 12, vai ficar 12. Segunda fração, o denominador era 4, virou 12. Multiplica por 3, vai ficar 9 no numerador. Segunda fração, o denominador era 3, virou 12. Multiplica por 4 em cima dá 8. E a quarta fração, o denominador era 6, virou 12, multiplica por 2, vai ficar 10. Certo? Agora que a gente igualou todos os denominadores, é só fazer a continha. Vai ficar 12 mais 9 dá 21. Menos 8 dá 13, menos 10 dá 3 sobre 12. Que dá para simplificar, é igual a 1 quarto, certo? Então, essa contona toda aqui, ó, com números mistos, que a gente poderia ter transformado em fração imprópria, dá um trabalhão, resultado é só 1 quarto. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó, no item B. De novo, ó, nem vou tentar aqui transformar para fração imprópria. Dá muito trabalho, os números vão ficar gigantescos, as contas vão ficar horríveis. Então, o truque é separar esses números mistos. Separa em parte inteira mais parte fracionária. Parte inteira mais parte fracionária. E o último, que é negativo, fica parte inteira, menos 349, e a parte fracionária também fica negativo, menos 7 sobre 12. Lembrando, ó, quando o número é positivo, as duas partes ficam positivas. E quando o número é negativo, as duas partes ficam negativas. De novo, agora a gente faz a conta só com as partes inteiras, somando as partes inteiras e depois as partes fracionárias. Somando essas partes inteiras, ó, vai dar 235 mais 113, dá mais 348, menos 349 dá menos 1. E agora a gente só junta com essa parte fracionária que está aqui. Ó. E aí para juntar não tem escapatória, iguala todos os denominadores. Denominador comum é o 24. Coloque os numeradores novos, era 1, vai ficar 24. Era 8 o denominador, virou 24, multiplica por 3, vai ficar 9. Era 6, virou 24, multiplica por 4, vai ficar 20. Era 12, virou 24, multiplica por 2, vai ficar 14. Certo? Agora é só adicionar, vai ficar menos 9 sobre 24. Simplificando, fica menos 3 oitavos. Bom, então vamos fazer uns probleminhas, então, né? Exemplo 1, ó. Em uma gincana, cada equipe deveria encher o maior número de caixas de mesmo tamanho com maçãs. Ana, Bel e Caio estavam na mesma equipe. Ana encheu 7 caixas e meia, Bel encheu 9 caixas e 2 terços e Caio encheu 8 caixas e 7 dozeavos.
quantas caixas essa equipe conseguiu encher no total. Então, o que a gente tem que fazer aqui é adicionar essas quantias que cada um conseguiu encher. Pegar a quantia da Ana, que é 7 caixas e meia, pegar a quantia do Caio, 9 caixas e 2/3, e pegar a quantia do Caio, que é 8 caixas e 7/12. E adicionar esses números mistos, que eu já até separei eles aqui, ó, para ficar mais fácil de fazer a conta. Para isso, a gente adiciona as partes inteiras primeiro, que dá 24, 7 mais 9 mais 8 dá 24, e depois a gente adiciona as partes fracionárias. Para adicionar agora, a gente iguala os denominadores, vai ficar 6/12, 8/12, 7/12. Adicionando, vai ficar 24 mais 21/12, certo? Bom, agora eu nem vou somar esses dois aqui, eu vou primeiro transformar isso no número misto. 21/12, ele é a mesma coisa que 12/12 mais 9/12, certo? Portanto, isso daqui é a mesma coisa que 24 mais 12/12 é 1 e 9/12 é 3/4. Portanto, os três encheram 25 caixas e 3/4 de caixa. Então, no total, eles encheram um pouquinho, quase 26 caixas, 25 caixas e 3/4. Exemplo 2. Gustavo e Nina estavam conversando e perceberam que nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Gustavo, o mais velho, completou hoje 27 inteiros e um meio ano. Ou seja, mais fácil de ler, inclusive, né? 27 anos e meio. E Nina completou 24 inteiros e 11/12 anos. Ou seja, 24 anos e 11 meses. Qual a diferença das idades deles? Bom, então o que a gente tem que fazer é a diferença das idades, nada mais é do que uma subtração. Tem que pegar a idade do mais velho, do Gustavo, e subtrair a idade da mais nova, que é a Nina. Então, tem uma subtração de dois números mistos. Para fazer essa conta, de novo, a gente poderia transformar isso em frações impróprias, ficariam números gigantescos, dariam muito trabalho. Ou podemos fazer de um outro jeito, que é o que eu sugeri nos exercícios anteriores. A gente vai separar esses números mistos, parte inteira mais parte fracionária, 27 inteiros e 1 meio, pode ser escrito como 27 mais 1 meio. E esse número misto negativo eu posso separar em menos 24 inteiros e menos 11/12. Agora, para ficar mais fácil, a gente primeiro adiciona as partes inteiras, 27 menos 24 dá 3. E copia aqui as partes fracionárias, que é meio menos 11/12. Agora a gente tem que somar, adicionar essas três frações, não tem escapatória. Então, para adicionar, a gente tem que igualar o denominador. O denominador comum aqui é 12. Primeira fração tinha denominador 1, virou 12, multiplica por 12. Multiplica por 12 em cima dá 36. Segunda fração tinha denominador 2, virou 12, multiplica por 6. Multiplica por 6 em cima fica 6. E a última fração tinha denominador 12, continua denominador 12, então vai continuar 11 em cima. Agora que a gente igualou o denominador, é só adicionar essas frações. Teremos então 31/12. Essa é a diferença da idade deles, né? Não é a gente não está acostumado a falar que a idade de alguém é 31/12, né? A diferença da idade de duas pessoas. Então fica mais bonitinho se a gente transformar isso em número misto. A resposta ficar melhor. Então, separando isso, escrevendo isso em número misto, eu vou separar essa fração em duas. Duas frações com denominador 12. Para quê? Para a gente achar quem que é a parte inteira aqui, ó. Para achar a parte inteira, se isso aqui é um número inteiro, esse número aqui de cima tem que ser um número misto, tem que ser um múltiplo de 12, certo? Pode ser 12, 24, 36, 48, tem várias possibilidades. Só que eu tenho que achar qual que é o múltiplo de 12, o maior possível, menor do que 31. E esse múltiplo é o 24. 24 é o maior múltiplo possível, menor do que o 31. E aí aqui eu coloco quanto falta para completar o 31, que é 7. Perceba que se eu adicionar essas duas frações, volta a ser essa fração que está aqui, né? Só separei ela em duas partes. A vantagem é 24/12 é um número inteiro, que dá 2, e 7/12 é a parte fracionária, copiei aqui. Portanto, a diferença da idade deles é 2 anos e 7/12, que é mais
mais elegante dizermos 2 anos e 7 meses, né? Dado que o ano tem 12 meses, então 7/12 são 7 meses. Então 2 anos e 7 meses é a diferença da idade deles.